Bom, primeiro, a arqueologia estuda a história dos seres humanos. Às vezes a gente pensa em arqueologia e pensa em dinossauro, megafauna, e não, né? A gente estuda história humana. Hoje não existe uma arqueologia, né? Existem muitas arqueologias. Desde aquela arqueologia que a maioria das pessoas está acostumada, que é aquela ciência que nos permite olhar para o passado profundo da humanidade e entender como se deu a nossa história na escala dos milênios, né? Entender como se dão as dinâmicas culturais e sociais nessa escala de longa duração. Só a arqueologia nos permite conhecer isso. Outra coisa muito especial da arqueologia é que ela nos permite conhecer as populações anteriores à Revolução Industrial no seu auge, no momento que elas floresciam, né, e realmente dominavam esse planeta e tinha uma diversidade muito maior e uma riqueza muito maior do que aquela que o registro etnográfico foi capaz de documentar, né, basicamente do século XIX para frente. Mas existem outras arqueologias, a arqueologia do presente, né, essa arqueologia da identidade, a arqueologia do território, que é uma arqueologia que busca justamente conectar esse passado profundo com o presente hoje, geralmente nos contextos das comunidades locais, né, de necessidades de reconhecimento territorial, né, de reforçar identidades. Então essa era uma arqueologia que dialoga com os grupos indígenas, né, que dialoga com a academia, com a sociedade, e que, de alguma maneira, a arqueologia acabou se configurando na disciplina que, para onde convergem todos esses interesses de conectar o passado e o presente, né, reforçando os valores das identidades locais e as delimitações territoriais dos grupos tradicionais do nosso país. E no dia a dia, a parte que a gente mais gosta é a parte de campo, né? Sem dúvidas, mas a gente costuma ficar 1 mês em campo e 1 ano em laboratório, né? E aí, chegando aqui, a gente faz toda a curadoria do material. Esse é praticamente assim, uma grande parte do meu dia a dia, né? Nós ficamos muitos dias organizando o material, fazendo a curadoria, o acondicionamento. A gente faz a triagem de todas as pecinhas que vêm da peneira, e individualmente tria, separa o que é carvão, o que é lítico, o que é fauna. Tem que acondicionar os materiais de maneira adequada, você não pode misturar materiais frágeis com materiais muito pesados. Tem que ter bastante cuidado com o material, né? Depois a gente acondiciona, vai para uma reserva técnica. São conduzidas também as análises, a gente faz a identificação das plantas que encontramos no sítio arqueológico, identificação dos ossos de animais, análise do material lítico, saber de onde veio aquela pedra lascada, se era um instrumento, o que foi feito com ela. E é um trabalho assim, que leva muito tempo, né, no nosso dia a dia. E além disso a gente faz muitos registros fotográficos, muitas imagens, faz desenhos. A gente fica 1 mês em campo e pensa, nossa, fez tudo. Não, não fez nada. O campo é uma fração mínima de tudo que a gente faz, né? Então, a arqueologia ela é interdisciplinar, né? A arqueologia não é uma ciência pontual, ela depende de várias outras ciências. É gratificante você estar com outras equipes, porque você vê como que ampliam sua visão, né? Porque às vezes você está muito focado numa visão mais historicista, né, tecnicista, e aí vem alguém com outra proposta e aquilo amplia, né? E essa interdisciplinaridade é que faz realmente a arqueologia avançar, né? Bom, o Peruaçu é muito importante porque ele tem pelo menos 12 mil anos de história humana. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui nas cavernas as representações mais antigas da presença humana do Brasil, com sítios que podem chegar até 14 mil anos de idade. E uma coisa especial do Peruaçu é que, ao contrário da maior parte das regiões do país, aqui nessas cavernas a gente tem documentado de forma quase contínua e ininterrupta a presença humana ao longo de mais de 10 mil anos. Se a gente pensar que a invasão europeia no Brasil aconteceu há 500 anos, a gente tem uma pequena dimensão do que seriam 10 mil anos, né? 20 vezes mais. Tem lugares que as pessoas frequentavam, depois elas ficaram um período, um tempo, uns 2, 3 mil anos, sem estar naquele local, mas no Peruaçu isso não aconteceu. A ocupação humana lá é contínua. E também é muito especial porque os sítios arqueológicos eles têm uma riqueza de materiais. Então a gente tem essas ocupações mais antigas, né, desses grupos que produziam tecnologia lítica e que dominavam aquele espaço com maestria.
a gente encontra não só os materiais arqueológicos clássicos, como os materiais líticos, mas também materiais perecíveis, que se decompõem ao longo do tempo, na maior parte dos ambientes. Posteriormente, o Peruaçu registra e documenta, né, a chegada da tecnologia cerâmica no Brasil Central, a relação disso com, né, os domesticados, como isso proporcionou toda uma transformação da ocupação daquelas paisagens e como tudo isso chega depois até os dias de hoje, né? Então a arqueologia no Peruaçu é uma arqueologia que dialoga diretamente, né, uma região que tem vários grupos hoje que aqui habitam e que fazem parte desse processo de redescobrir o passado através das escavações, né? É até impressionante, porque o Peruaçu tem aquelas cavernas que foram escavadas pelo rio Peruaçu, que hoje em dia é pequenininho, mas é muito poderoso. Ele escavou aquele cânion e todas aquelas cavidades onde as pessoas desenvolveram muitas atividades ao longo de milhares de anos, né? Com certeza a gente tem uma relação do cânion com a ocupação humana, mas isso não quer dizer que a ocupação humana esteja exclusivamente dentro do cânion. Ela também está do lado de fora e em sítios arqueológicos a céu aberto. Sim, a gente não pode definir ainda, as pesquisas ainda são muito recentes, né? São poucas pesquisas arqueológicas. Só para ter uma ideia, no Peruaçu são conhecidos mais ou menos 120 sítios arqueológicos. Só 6 foram escavados. E foram muito bem escavados apenas 3. Os outros 3 foi apenas um buraquinho para ver o que tinha embaixo, mesmo se realmente tinha sítio arqueológico. Isso não é quase nada. Quando você pensa em 120 sítios arqueológicos, você ter muito bem escavados e datados 3, é bem pouquinho, né? Então, a gente não tem elementos suficientes para dizer, olha, no cânion eram desenvolvidas determinadas atividades, fora do cânion outras. Mas dentro dessas cavidades o clima é muito seco e isso possibilitou a preservação de materiais perecíveis, como cestos, milhos, sementes e muitos outros materiais botânicos. Inclusive, um sepultamento humano que foi encontrado no Peruaçu, ele estava parcialmente mumificado, com os tecidos moles preservados ainda, com pele, cabelo. E isso é realmente impressionante, né? Não é comum. Bom, os dados paleoclimáticos, eles demonstram que houveram bruscas mudanças das condições climáticas no passado, né? Que teve grandes episódios de chuva, enchentes no rio Peruaçu, teve outros episódios de uma seca muito grande e as pessoas, elas de algum modo foram resilientes, se adaptaram a isso, interagiram com essa paisagem que estava mudando constantemente e continuaram vivendo nesse lugar. Eu acho isso também particularmente impressionante. Olá pessoal, hoje a gente quer mostrar para vocês algumas estruturas que nós encontramos aqui na escavação. Então olha só, nós encontramos estruturas que estão rodeadas por blocos de calcário, muitos carvões e manchas de terra queimada. Então nós encontramos essa estrutura aqui e nela tinha coquinhos, que é o coquinho gariroba. Essa outra aqui, onde a Lorenza trabalha, nós tínhamos uma grande estrutura com muito vegetal e muito carvão. Ela está no final, então a gente já retirou tudo, mas nessa parte aqui também estrutura com blocos, muitos coquinhos aqui, parece que eles trouxeram cachos de coquinhos gariroba e também esse fruto aqui que é o pinó. E uma terceira estrutura, ela é toda realizada com blocos de calcário, tá vendo? Tudo isso é bloco de calcário. E aqui, diferente da outra quadra, nós não tínhamos nenhum alimento. Então não tinha coquinho, não tinha pinó, não tinha osso de fauno. Não tinha isso. Mas a gente tem carvões. Tinha muitos carvões. E esse carvão vai ser usado para datar essa estrutura. Então nós temos 3 fogueiras, uma pelo menos com muito alimento, então coquinho, pinó, osso, gastrópode, e outra sem alimento, mas as 3 estão estruturadas da mesma forma, com blocos de calcário. Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Oliveira, do Instituto de Geociências, da UFMG, e vou mostrar para vocês um pouco sobre o que é estratigrafia e como ela nos ajuda em uma escavação arqueológica. Estratigrafia é a organização de camadas que nós observamos ao fazer a escavação. Olhem só que interessante.
o grande guia, aquilo que nos guia, é a diferença de cores. Se vocês observarem, nessa parte superficial nós temos uma camada mais amarronzada, depois nós passamos por uma camada de cor rosa claro, a esbranquiçado, e lá no fundo começa a ficar com a cor mais vermelha e nós temos uma mancha de cor preta naquele cantinho. Estratigrafia é entender quais são essas camadas, como elas são compostas e as suas principais características. Por exemplo, nós podemos ter camadas que são mais arenosas, outras que são mais argilosas, camadas que são mais duras, camadas que são mais soltas, mais friáveis. E na medida que a gente vai escavando, essas camadas vão sendo expostas. Então a gente coleta materiais de todas essas camadas, desenha, identifica quais elas são e com base nisso a gente entende a estratigrafia, a organização de como isso daqui foi sendo construído ao longo do tempo. Lembrando que quanto mais baixa é a camada, as camadas que estão mais no fundo são mais antigas que as camadas que estão na superfície. Então é isso, falamos um pouco sobre estratigrafia na escavação. O fato é que a gente tem uma grande frequência de sítios arqueológicos em cavidades em calcários, em abrigos, lapas e cavernas. Isso se dá certamente por dois fatores. O primordial, no meu entender, tem a ver com aspectos de preservação que o ambiente calcário, tanto pela proteção física que fornece em relação às intempéries, como ao microambiente físico-químico que se estabelece pela dissolução dos carbonatos, permite a preservação que de outra forma, num sítio a céu aberto, jamais aconteceria, né? Mas além disso, é claro que as cavidades elas são ambientes desejados por qualquer grupo humano. Até hoje é assim, né? Elas nos interessam, elas nos atraem e elas têm múltiplas funcionalidades, desde a óbvia proteção, né, num dia chuvoso ou para se proteger do frio, mas muito além disso, né? Elas fornecem os primeiros espaços, vamos dizer, são as primeiras catedrais, né, que a humanidade tem acesso, né, aqueles átrios enormes, aqueles tetos majestosos, né, a complexidade de texturas e cores nas paredes, que imagina ainda com uma iluminação com fogo, o efeito que aquilo não teria, né, na mente humana que já é tão habilidosa, né, em criar projeções e imaginações. E foi assim no mundo inteiro, né, em diversos períodos, possivelmente até com diferentes espécies ancestrais. E não foi diferente aqui no Brasil, né? A gente tem uma riqueza de sítios em cavernas e muitos deles com clara, né, evidência de atividades rituais. Na sua maioria, rituais funerários, porque são aqueles que a gente consegue ter no registro arqueológico preservados, remanescentes associados, basicamente os sepultamentos humanos. Mas não há nenhuma razão para supor que outros tipos de rituais não fossem também performados nesses ambientes, né, nas cavidades. E é muito comum também que elas servissem de suporte para a expressão da arte né, antiga, dos grafismos rupestres, que também existem, né, aos milhões ao longo do Brasil e estão muito bem documentados, né? Então, esse conjunto de fatores entre suporte natural, né, cápsula de preservação do tempo e essa atração que fazia nos grupos humanos torna as cavernas um lugar central de qualquer estudo arqueológico. Bom, quando a gente encontra um sítio arqueológico, pode parecer que existe alguma mágica ou alguma fórmula para isso, mas na verdade as pessoas que moram no local elas conhecem os sítios arqueológicos, né? Elas sabem onde tem pintura, onde tem cerâmica, onde tem umas pedras diferentes. Então, normalmente, esse trabalho de prospecção, que é de encontrar novos sítios arqueológicos, é feito em conjunto com a comunidade local. São as pessoas que moram na região, que conhecem aquele lugar como ninguém e que apresentam aquele lugar para a gente. Mas, em lugares que a gente sabe que tem um alto potencial arqueológico, a gente faz uma prospecção sistemática, a gente fica no local procurando vestígios de povos do passado. Como aconteceu na Gruta do Índio, né? Quando nós estávamos fazendo coletas para datação dos grafismos rupestres, a gente encontrou um pote de cerâmica inteiro que estava atrás de um espelhotema. Ele estava guardado atrás de um espelhotema, no fundo, já numa área meio de penumbra, e nós o encontramos. Eu não sei há quantas centenas ou milhares de anos ele estava ali. No primeiro momento a gente tirou várias fotos e deixou o pote no mesmo lugar, porque ele já estava ali há muito tempo, né? Depois, em uma segunda etapa de campo, nós decidimos coletá-lo e trazer para o laboratório
para fazer algumas análises. Aí a gente fez uma tomografia para poder ter uma reconstituição 3D desse pote. Nós coletamos amostra para datação radiocarbônica, porque no fundo dele parecia ter vestígios de alimentação ou de alguma matéria orgânica, né, alguma gordura, alguma coisa. Ele pode contar para a gente sobre as plantas ou os animais do passado, né? E também sobre quando ele foi utilizado. A gente pode fazer datação, análise de microvestígios de plantas, análise de lipídios, por exemplo, que é para ver gordura, ou gordura de animal, ou inclusive gordura de planta também, né? Óleo vegetal. E também sobre a tecnologia utilizada, a tecnologia cerâmica, o modo de fazer cerâmica, se era moldada, roletada, que é quando faz como uma cobrinha, né? A arqueologia traz clareza, né, de quão anacrônico é usar o termo descobrir o Brasil, né? O quão coerente é a gente falar dos povos originários como os grupos indígenas que habitam o país, né? Então a arqueologia ela é uma pausa para a gente refletir, né, sobre esses aspectos da existência. E ela, né, se consolida como uma das principais disciplinas hoje, né, que nos permitem fazer esse exercício antropológico, né, de olhar para o outro, mas de uma forma altera, né? Exercendo essa alteridade de entender que o outro não é o diferente, né? O outro é aquele que vai fazer parte e merece e tem que ser respeitado. Então a arqueologia ela traz esses elementos de materialidade que muitas vezes ajuda a gente a se concentrar nesses fatos que não deixam de ser óbvios, mas que às vezes a gente esquece. Como a arqueologia tem uma base material muito forte, né? Ela traz como se fosse assim as provas, né, materiais, uma evidência dura, aqui no sentido literal, que dá para bater, que dá para pegar. E a mente humana, por alguma razão, ela é muito suscetível a esse tipo de evidência, né? Então quando a gente tem a materialidade do pote que foi usado pelos grupos indígenas que ali estavam há 3 mil anos atrás, quando a gente tem as pontas de flechas, os artefatos de pedra de 12, 14 mil anos atrás, né, de alguma maneira aquilo, né, joga na nossa cara aquilo que é óbvio, que esse continente já era povoado muito antes da invasão europeia.